Oi, pessoal, final de lunação chegando. Muita gente me pergunta como sintonizar com esse aspecto transformador da lua balsâmica, esse período da lua negra, fechamento mesmo de um ciclo lunar. É muito importante que a gente tenha consciência de que esse é um período rico para a gente digerir as questões mais urgentes que estão pedindo para que a gente assimile, compreenda e transforme isso na nossa vida. Mas se a gente for engolida pelos compromissos do cotidiano, a gente não vai conseguir fazer esse processo, né? Não de uma forma consciente, bem aproveitada. Então é importante que a gente tenha um período nosso de silenciamento, de recolhimento, para a gente poder estar um pouco mais atentas ao que se passa da pele para dentro e não perder a oportunidade de conectar com esse lugar intuitivo, yin, né, da energia mais introspectiva que traz tanto aprendizado e crescimento para a gente. Então, quero deixar algumas dicas aqui de recursos que eu uso para induzir esse estado mais de recolhimento, porque a gente às vezes está funcionando no automático, né? A cabeça não para, os pensamentos não param, e aí pode ser um pouco mais difícil e às vezes até a gente perde os dias, quando lembra já está em outro período, e aí tem que esperar outra lua. Mas eu vou deixar umas diquinhas aqui, acompanhem para ver se alguma delas sintoniza com você. A primeira que eu deixo é a gente trabalhar com imagens ao invés da linguagem. Isso porque a linguagem ela é processada num lado do cérebro e a imagem é processada em outro. Então, no lado da linguagem, a gente tem sinapses já estabelecidas e consolidadas, que levam a gente para as mesmas conclusões e interpretações lógicas. Porém, se a gente trabalhar com imagens, a gente pode cair em caminhos totalmente novos e aí a gente pode descobrir outros pontos de vista. Por isso é tão rico a gente trabalhar com as cartas do tarô, porque já é um recurso para isso. Então, a partir da imagem, a gente ativa esse nosso lado simbólico do nosso repertório pessoal e aí a gente vai avaliando essa imagem com esse nosso repertório e vai criando então essas sinapses que contribuem para um entendimento diferenciado de alguma situação. A imagem faz essa ponte com aquilo que a gente precisa reconhecer, que já está pronto como conteúdo para ser digerido, assimilado. Esse daqui é o tarô de Osho, que tem umas imagens muito interessantes, né? Levam a gente mesmo para esse lugar do interior, mas você pode usar a imagem que você quiser, inclusive não sendo um tarô. Talvez você tenha um artista que você gosta, um quadro que você gosta mais, usa a sua intuição, mas se aproxima da imagem. Outra forma de trabalhar com a imagem é dando vazão para a nossa própria criatividade. Desenho espontâneo, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, com argila também, criando formas, dando formas ao que se passa do lado de dentro. E também a qualquer tipo de pintura com água, né? Então, a tinta guache ou mesmo a aquarela, num traço espontâneo, pode ser muito rico esse processo. As próprias mandalas, né? Que não precisam de elaboração em linguagem, mas aquilo se organiza e nos orienta de alguma forma indireta. É muito rico a gente trabalhar com as mandalas nesse período. Outro recurso são os estímulos sensoriais. Nosso corpo pode também ser essa ponte para a gente interromper a importância que tem o mundo externo e começar a olhar para o mundo interno. E aí a gente induz isso a partir do corpo e dos sentidos do corpo. Então, trabalhar com um cheirinho, por exemplo, um óleo essencial, com um incenso que você goste, que prepara não só o corpo, mas também o ambiente energeticamente, né? A gente pode trabalhar também com banhos de ervas, com tudo aquilo que vai promover um contato com o corpo, e aí essa resposta do corpo ajuda a gente a parar de prestar atenção fora e voltar a atenção para dentro. Então, massagens são muito boas nesse período, né? Se dê esse tempo para testar que conexão você pode fazer com cada um desses recursos. Outro recurso que eu recomendo muito, que aí já é da ordem vibracional,
são os cristais, né? Vocês sempre me veem falando dos cristais, tenho muito carinho mesmo pelas pedras. Foi a minha primeira formação terapêutica, foi trabalhar com os cristais, então tenho muito respeito, né, por essa sabedoria da natureza que está consolidada aqui. Nesse período final, então, de lunação, é sempre interessante o cristal de quartzo, porque ele traz muita clareza. Ainda que a gente esteja trabalhando com imagens ou que a gente esteja prestando atenção nos sonhos, o cristal de quartzo ajuda a gente nesse processo, trazendo nitidez, né? Então, é esse cristal aqui, que sempre tem essa ponta com 6 lados. Esse é o cristal de quartzo, ele vem sempre nessa formação. Inclusive, quem é mais sensível pode também ter uma experiência sensorial com o cristal, de passar o cristal assim pela pele e sentir que a pele arrepia ou que dá um formigamento, né? Com algumas pedras a gente pode responder mais do que com outras. É um caminho muito bonito que vale a pena conhecer. Mas para trabalhar com final de lua, eu recomendo então o cristal de quartzo. Recomendo também a ametista, que é essa pedra roxinha aqui. Eu trabalho sempre com pedras brutas, né? Mas você pode usar sua pedra rolada também, que não é tão rombuda assim, né? Mas eu que sou terapeuta, eu gosto das pedras brutas mesmo. A ametista é uma pedra ótima para induzir a gente a essas possibilidades de transformação do pensamento, de ampliação. Inclusive, para quem tiver coragem, recomendo ficar 28 dias com uma pedra de ametista, né, no corpo, ou em forma de pingente, ou usar no bolso, ou direto em contato mesmo, que ela promove muitos ajustes importantes quando a gente está precisando mudar de fase. Também uma outra pedra para esse período é a fluorita. Ela é um pouco mais fraquinha, vamos dizer assim, um pouco mais branda do que a ametista, mas ela também nos ajuda a entrar numa sintonia transformadora. Agora, para quem ainda assim precisa dessa prática com o pensamento e com a linguagem, aí recomendo que vocês tenham um caderninho só de vocês para anotar todas as impressões que vocês estão tendo nessa época do final da alunação, né? Esse aqui é o meu livro vermelho, né? E também a gente pode se valer, então, de leituras que ajudam a gente a organizar todas essas ideias e vivências que a gente vai ter. Esse daqui é um livro que eu recomendo mesmo, Mistérios da Lua Negra, da Demetra Jorge. Esse livro vai falar sobre os arquétipos femininos que atuam no inconsciente e que, de alguma maneira, se mostram mais nesses períodos de final de lunação. Esse é um livro que vale a pena ter para a vida, gente. Esse é um livro que vale por 20 anos de terapia. Recomendo muito essa leitura aqui. E entrar em contato, então, com essas mensagens arquetípicas já elaboradas pela autora pode fazer toda a diferença para a gente entender um pouquinho melhor os nossos processos. Tá bom? Deixa essas dicas aqui, então salvem o vídeo para vocês conferirem mais vezes. Elas valem para qualquer ciclo lunar, tá bom? Se você estiver aproveitando para esse fechamento da alunação de câncer, essas dicas vão até o dia 28, por volta das 3 horas da tarde, tá bom? Um beijo, até!